Pessoal, olha só. Lula está na Itália e da Itália ele faz um comunicado que abala toda a estrutura do Brasil, tá? Vai ajudar aposentado, pensionista, servidor público. O que ele está fazendo? Ele está pressionando. Ele está em solo italiano cobrando o Banco Central. Gente, o que está sendo feito aqui, eu vou botar esse vídeo aqui completo para você, tá sem áudio aqui, mas eu já vou botar ele completo. O que ele faz ali me assusta. Olha só, hein? Ele tá batendo na mesma tecla e isso vai acontecer. O Copom já colocou hoje, não teve alteração na taxa Selic. E o que bendita taxa Selic, o que essa taxa tem a ver com destravar o crédito para o aposentado e pensionista, a volta da portabilidade do aposentado e pensionista, volta do crédito. Gente, isso que vai acontecer vai levar o Brasil para outro rumo. Gente, o que eu estou falando aqui, acorda. Eu, Felipe Brito, eu não votei no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou vendo que tem muita gente que está resistente ao Lula. Gente, você pode ter certeza, comenta aqui, se você quer qualquer coisa que você quer que eu fale do Lula, que eu vou analisar e vou falar. Se for coisa boa, eu vou falar. Se for coisa ruim, eu vou falar. O Lula acerta, eu elogio. O Lula erra, eu critico. Mas a postura do presidente Lula é a postura de como um presidente da República deve se comportar diante a um. Eu afirmo também, eu vou usar as palavras da jornalista, do possível boicote do Banco Central às instituições. Ele está boicotando o povo brasileiro. O que se quer? Não tem justificativa para a taxa Selic estar 13,75 e todo mundo, a Luísa Helena Trajano, a dona da Magazine Luiza, olhou para ele e falou: você precisa explicar por que está 13,75 a taxa de juros, e ele não fala nada. O presidente Lula pede explicação e ele não responde. Será um revanchismo? Coloca aí a nossa vinheta, pessoal. Olha só, vou soltar a matéria do Lula aqui. Eu estou dando a razão ao Lula, porque eu falo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá em Chico, o pau que dá em Lula, dá em Bolsonaro. O pau que dá em Luiz, dá em Jair. E é isso que eu vou pregar aqui daqui para frente. Eu quero solução. Qual é a solução? Não é eleger Bolsonaro, não é reeleger Lula. Minha proposta aqui, quem quer seguir esse canal, é melhorar a vida do aposentado, pensionista, servidor público, e melhorando a vida dessas pessoas, os cidadãos brasileiros já vão ser ajudados. Porque quem realmente movimenta esse Brasil são aposentados, pensionistas e servidor público. Se inscreve aí no canal se você quiser continuar recebendo o nosso conteúdo. Compartilha, dá o like, comenta aqui, ó. O que você está achando do governo Lula? Dá o like. Bota a nossa vinheta aí. Bota aí, me dá imagens de... Ó, me dá imagem aí do presidente Lula. Vamos lá, ele tá antes dele viajar, ele assinou, né? Antecipou as assinaturas da medida provisória e também ele fala sobre juros. O que bendito juros. Ele vai falar, mas eu vou explicar por que você não consegue mais fazer empréstimo. Bora lá. Ah, outra coisa, hein? Sobre os 180 dias de desconto, eu vou falar aqui também. Bora aí. Antes de embarcar para a Europa, o senhor, na live de segunda-feira, criticou mais uma vez a questão da taxa de juros do Brasil. E ontem o Copom decidiu pela manutenção em 13,75%. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse essa decisão. Apesar de toda a pressão do governo, se o senhor acredita em algum tipo de boicote, como disseram alguns integrantes da Fazenda, e sobre o acordo com a União Europeia, há expectativa ainda de finalizar essa negociação esse ano, como o senhor disse lá em Madrid? Obrigada. Olha, quem disse a palavra boicote foi você, não fui eu. Mas parece um boicote. Deixa eu te dizer, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. É verdade. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. Cara, deixa eu falar para você que é de direita, que não concorda
com nada que o Lula fala. Cara, os caras estão dando de bandeja. Vocês vão... Olha só, o Lula vai ser reeleito, tá? Do jeito que tá aí, estão dando todos os sinais. Tudo que o Lula queria está acontecendo. Sem explicação alguma, a taxa de juros 13,75. Ah, Felipe, se baixar vai aumentar a inflação. Só aumenta a inflação quando tem alta demanda de consumo e não está tendo. E se tiver também, é normal. Vamos supor que hoje a taxa Selic baixe para 5%, como esteve há pouco tempo atrás. Vai aumentar o crédito? Vai aumentar o consumo? É claro, vai acabar as coisas, vai ser comprar mais coisas, as coisas tendem a ficar um pouco mais caras. Mas dá tempo da pessoa fabricar mais, quem for, né, da agricultura, plantar mais, colher, colocar mais espaço para produzir mais. Com dinheiro, você produz mais e na próxima, entre safra, as coisas ficam mais baratas, realmente. Agora, vai aumentar o consumo? Aumenta. Todo mundo sai comprando, aí as coisas vão acabar e o que for sobrando, né, vai aumentar. Mas tem a outra entre safra. Então não tem problema nenhum. O que não pode é não ter movimentação. Eu ando em Niterói, a cidade está vazia, ninguém está comprando mais, ninguém tem mais crédito. O Banco Central está acabando com a economia do Brasil. Ele é autônomo, mas não pode ter o poder de decidir parar o Brasil. O Banco Central está parando com o Brasil. Não é só... A questão não é o Lula. O Lula só está como nosso representante, não faz mais do que obrigação. Ele tem que se posicionar, pô. O Banco Central tá botando a bola na marca do pênalti pro Lula. Tudo que ele queria, ele vai chutar, porque quem fez a autonomia do Banco Central, quem lutou, quem articulou, foi o Bolsonaro. E hoje o problema do Brasil é o Banco Central, sim, está de birra. Não quer deixar o Brasil crescer. Bora lá. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros, porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Não tem explicação. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos... Desculpa, volta aí, por favor. O Fernando Henrique Cardoso afastou. Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Joga contra. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está a 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os juros para controlar a inflação. Quando você tem uma demanda muito grande, você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no Brasil. Então, sinceramente, eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem CPMI do 8 de janeiro. Tem CPI do MST. Cara, tem que ter uma CPI do Banco Central. Porque tem que... Olha só, gente, isso não é brincadeira, não. O Lula não tá blefando, não. Para manter o juro assim, ele tem que ter uma explicação. Olha só, nós temos que manter o juro assim por isso. Ele pode ser autônomo, o Banco Central, mas ele deve explicações. Ele precisa explicar por que a taxa de juros está 13 pontos. Olha, isso aqui que eu queria dividir com vocês, rapidinho, pessoal, prometo. Fica aqui, fica comigo. Por que eu estou falando isso? Olha só. Olha só. Olha quanto que ficou a taxa de juros aqui, a média da taxa de juros em janeiro, a taxa Selic. Olha só, janeiro de 2022, 7,73. Hoje, em janeiro desse ano, 1,12. Tem gente que pegou empréstimo consignado aqui com taxa de 1,30, 1,20, não vai conseguir pegar mais. Porque isso aí, o banco deixa lá no governo, o governo paga para ele, não se arrisca. Se você vem a falecer, se você vai perder o seu empréstimo, não tem problema, ele deixa no governo. E sabe o que acontece com isso? Se ele investe no Tesouro Selic, que paga 1,20 quase por mês, ele não vai emprestar para você a 1,30, 1,40, 1,50, não é vantagem. E com isso, o governo acaba pagando juros maiores. A taxa Selic estando alta, tira dinheiro do Brasil, porque o Brasil, títulos como precatório, é baseado na Selic, Tesouro Selic, o banco vai pegar o dinheiro, injetar no Brasil e vai ter um retorno absurdo. E o Brasil tem que pagar conforme a Selic, isso está tudo errado. A questão dos 180 dias, cara, se a taxa de juros for a mesma do ano passado, o banco consegue te dar 180 dias com taxa menor do que a aplicada hoje. Vocês estão tendo noção? Isso ajuda o brasileiro. Imagina você ficar com 6 meses seu pagamento limpo, cara. Você tem noção do que está acontecendo? Você tem noção do que o Brasil está perdendo com essa taxa estratosférica? Não justifica uma taxa de juros. Então, o Lula acertou. E ponto final. Doe a quem doer. Eu gostando ou não do Lula, eu não posso ser leviano, eu não posso ser mau caráter em discordar, e eu aplaudo. Parabéns, é isso que nós esperamos de um chefe de Estado. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.